No livro O Mundo Oculto, A Verdade sobre as Cartas dos Mahatmas, de Alfred Sinnett, é o segundo livro, né? E eu diria que é o primeiro livro dedicado à doutrina, à construção da doutrina teosófica, da sociedade teosófica, e posteriormente de outros movimentos que surgiram influenciados pela, pela doutrina pela doutrina teosófica. O movimento teosófico a Sociedade Teosófica foi fundada em 1875 por Helena Blavatsky. Já falei isso várias vezes. O Sinnett começou a se corresponder com os mestres de sabedoria, os supostos mestres de sabedoria, os mestres ocultos, mestres tibetanos, que viviam nas montanhas do Himalaia. E por insistência de Sinnett, né, junto a Helena Blavatsky, já que a correspondência dos mestres era uma prerrogativa única e exclusiva de Helena Blavatsky, mas por insistência de Sinnett, os mestres, esses supostos mestres, começaram a se corresponder com Helena. Com Helena não, com Sinnett. E ele escreve esse livro exatamente baseado nas duas primeiras correspondências, nas duas primeiras cartas que ele recebe desses mestres evoluídos, assim, os mestres que tinham poderes psíquicos notáveis. E ele começa o texto falando de uma escola de filosofia antiga, tá aqui na introdução. E ele começa exatamente assim: existe ainda uma escola de filosofia com a qual a cultura moderna perdeu contato. Vislumbre dessa escola são perceptíveis nas filosofias antigas com que todos os homens cultos estão familiarizados. Porém, tais vislumbres são pouco mais compreensíveis do que fragmento de uma escultura esquecida. Na sequência, mas não podemos dar sentido imaginário às pistas que nos chegam vindas de Platão ou de Pitágoras e que assinalam para aqueles que conhecem a chave do seu significado, o conhecimento secreto do mundo antigo. Mesmo assim, alguns esclarecimentos podem nos capacitar a decifrar tal linguagem, e uma recompensa intelectual muito grande se oferece àqueles dispostos a promover tal investigação. Esse parágrafo inicial, ele está falando aqui que existe uma escola, né, um saber antigo, protegido por uma escola, chama uma escola de filosofia, que a cultura moderna perdeu o contato. Ele diz também, são afirmações altamente controversas, que é possível encontrar vislumbres dessa filosofia ou desse saber secreto e protegido por essa escola de filosofia em filósofos da nossa tradição filosófica ocidental, como Platão e Pitágoras, né? Então, nesses filósofos, há no saber produzido, né, na filosofia desses dois que ele está citando aqui, haveria pistas dessa filosofia, desse conhecimento mais secreto, mais antigo. E
que basta, né, a chave adequada para acessar através desses dois filósofos, mas certamente de outros, né, acessar o significado desse conhecimento mais secreto do mundo antigo. E que aqueles que se dispõem a fazer tal investigação são recompensados, recebem uma recompensa intelectual muito grande ao promover tal investigação. Aqui tem muita coisa, né, que nesse texto que já nesse parágrafo inicial, que já dá assim notícia, né, de que tipo, do que você vai encontrar no restante do texto. E ele continua, né, falando coisas como essa, e esse conhecimento secreto, ele capacita aqueles que acessam essa ordem de conhecimento com poderes paranormais, né? O acesso a essa ordem de conhecimento, desse conhecimento mais antigo, e é um conhecimento, inclusive, superior ao conhecimento científico. Ele fala, já que no início ele começa a fazer uma espécie de paralelo entre conhecimento, essa ordem de conhecimento protegido por essa escola de filosofia antiga e a ciência moderna. E ele mostra, né, tenta nos convencer de que esse conhecimento mais antigo, secreto, é superior ao conhecimento científico. E o interessante é que, diferentemente do cientista, como nós conhecemos, aquele que acessa esse conhecimento secreto, sob orientação desses grandes mestres, sobre a condução desses grandes mestres, obtém, no transcorrer da sua jornada, poderes parapsíquicos, poderes paranormais. E essa escola, né, essa escola de filosofia antiga, que ele chama de filosofia antiga, né? Isso também é uma outra questão que é bem controversa, seria a escola que pertence, por exemplo, os mestres de Helena Blavatsky, o Kurt Hom e o Moria. E ele começa a se corresponder exatamente com um desses mestres de Helena Blavatsky. Então, esses são seres, né, dotados de poderes psíquicos extraordinários, né, porque evoluíram nessa escola. Eles entraram nessa escola e passaram por um processo de evolução. E hoje se encontram em um patamar muito superior ao homem comum e ao cientista odierno, por assim dizer. Então, é esse tipo de fundamento, esse tipo de crença, né, que fundamentam movimentos como a Sociedade Teosófica e a Nova Acrópole, por exemplo, que é um movimento teosófico muito presente aqui no Brasil. Então, para compreender os fundamentos desses movimentos e desse tipo de, que a gente poderia chamar de ocultismo moderno, que a Helena Blavatsky foi uma ocultista russa. Eu acho que esse livro é bem interessante, assim, ele é claro, sabe? Ele é muito claro e ajuda muito na compreensão desses elementos fundantes da crença desses movimentos teosóficos que ainda existem e funcionam. A Sociedade Teosófica está aí, a Nova Acrópole está aí,
Acho que a eubiose também segue um pouco a linha de Helena Blavatsky. Enfim, outros movimentos que surgiram a partir da sociedade teosófica e que acreditam nesse tipo de coisa. Vale a pena. Quem quiser conhecer um pouco desse mundo do ocultismo, do esoterismo de Helena Blavatsky, eu acho que esse é um bom começo. Eu recomendo, mas não no sentido de que eu concorde. Na verdade, eu faço uma leitura mais crítica desse tipo de crença. Eu, na verdade, a minha forma de aproximação desse tipo de material, desse tipo de crença, é sempre numa perspectiva crítica e tentando esclarecer. Então, eu recomendo, mas assim, não no sentido de que eu dou aval a esse tipo de coisa, que eu acredite nesse tipo de coisa. Pelo contrário. Mas é isso, quem tem interesse e queira saber os fundamentos desse tipo de movimento, desse tipo de doutrina, aqui é um bom começo. E isso não é uma obra escrita por um crítico, né? É uma obra escrita por um teosofista.